noite, povo de Deus. Boa noite. Glorificado seja o nome de Jesus, amém? Amém. E nós vamos avançar hoje, porque o nosso tema de hoje qual é? A verdade sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus. Antes de nós iniciarmos o nosso tema, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. A verdade sobre a volta de Jesus. Nós vamos trabalhar essa temática hoje. Quero dar os parabéns a todas as mães aqui presentes pelo seu dia de hoje, amém? Amém. Eu trouxe aqui hoje a minha mãezinha, está ali, Dona Olga, 67 anos, 1,47m, de pura violência, meu amigo. Deu uma hora, ela passa o rolo dela, não tem pena não, Dona Olga é o bicho. E hoje eu falei assim, rapaz, minha mãe veio aqui em casa, vou tratar minha mãe, daquele jeito, não vou deixar minha mãe ir para a cozinha sozinha. Sozinho não. Ruim. Enquanto ela fazia uma coisa, eu fazia outra. Enquanto ela mexia no negócio, eu olhava. Enquanto ela cortava um negócio, eu olhava. Era assim, cada hora um fazendo uma coisa, o outro fazendo outra. Só que a outra que eu fazia era sempre olhar. A maioria das vezes eu estava olhando, não estava fazendo nada. Mas sozinha ela não foi para a cozinha, não. Sozinha não. Eu não admito isso não. Ruim. Mas está aí, Dona Olga em pé, com saúde, encontra para outra. E nós fizemos lá um rango lá, fazia anos que a gente não cozinhava junto, né, mãe? Foi uma bênção. Louvado seja Deus por todas as mães. Amém? Então, vamos ao que interessa, a nossa recapitulação básica de todas as semanas, né? E nós vimos então, vamos fazer o Beyblade aqui, despausa aí para nós. Agora foi. No primeiro estudo nós vimos que Deus criou tudo. Lembra disso, né? No sábado, a criação perfeita, no sétimo dia, a importância da veracidade da palavra de Deus, falamos disso no primeiro estudo. E essa criação teve um problema, porque um anjo cometeu o pecado aonde? No céu. E ele veio para a terra e ao tentar o primeiro casal, fez com que o pecado viesse para onde? Para a terra. E para resolver esse problema, Deus, ou melhor, quando o pecado entrou na terra, a natureza passou a ser o quê? Pecaminosa. Para resolver o problema, Deus criou o plano da salvação. E esse plano da salvação incluía morrer pelos pecados da humanidade e também fazer com que nós fôssemos vitoriosos sobre a morte. Ao ressuscitar, ele venceu a morte e diz a Bíblia que ele tem a chave da morte e do inferno, que nós vimos que o inferno é o quê? A sepultura. Lembra disso? E aí nós avançamos e vimos no quinto estudo que Jesus é tudo. Aí gostei, Gabriel. Agora senti firmeza. Gabriel é ninja, meu irmão. Deu uma hora que o Gabriel manda bala, mas já viu que se o Adriano falhar, o Gabriel completa o tom final ali, você viu, né? Não é de bobeira não, é ninja. E esse Jesus que é tudo, na semana passada, ele deu para nós uma oportunidade, ofereceu para nós uma oportunidade de quê? De uma nova vida, através de quê? Do batismo, nascer da água e do começar de novo, através do renascimento. Morte para o pecado e renascimento para uma nova vida, um simbolismo do compromisso que a gente assume com Cristo Jesus. Uma vez que eu creio em Deus, uma vez que eu sou justificado por Ele, Ele me salva, então, em detrimento a isso, eu vou lá e me batizo, mostrando para todo mundo que Ele me salvou. Amém? O batismo não me salva, mas mostra para todo mundo que eu fui salvo. Amém, irmãos? E aí, ele fez tudo isso para que a gente, depois de salvo, justificado pelo plano da salvação, batizado, ou pelo menos com a decisão do batismo tomada,
nós aguardássemos o quê? A volta de Jesus. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje, sobre a volta de Jesus. Como é que vai ser isso? Como é que isso se dá? Então, João, capítulo 14, versículo 1, coloca aí a tua Bíblia, porque a Bíblia vai dizer exatamente assim, do 1 ao 3. Não se tudo o quê? Credes em Deus. Credes também? Na casa de meu pai é o quê? Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar o quê? E quando eu for e vos preparar lugar, o que eu farei? E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais. Então Cristo prometeu voltar. Prometeu quando foi que ele iria, mas ele não ia só por ir. Ele ia preparar um lugar. E quando esse lugar estivesse preparado, ele voltaria. E pela confiança que nós adquirimos ao longo desses domingos na palavra de Deus, nós podemos afirmar categoricamente que em breve Jesus vai voltar. Ponto. Amém? Ele vai voltar. E ele deixou vários textos sobre isso. João 14 ainda diz: não vos deixarei, voltarei para vós outros. E ele prossegue, Apocalipse 22, 20: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem amém. Venho, Senhor Jesus. Então ele prometeu que volta. Amém, irmãos? Amém. Só que aí vem uma pergunta. Ele prometeu que volta e prometeu que é sem demora. Tá, sem demora, mas é quando? É sem demora. Mas quando que vai ser isso? Tá aí a pergunta de $1 milhão. Porque quem souber essa é o campeão do negócio. Não é verdade? É o campeão, quem souber essa. Só que de acordo com Mateus capítulo 24, versículo 36, a resposta é: a respeito daquele dia e hora, nem os anjos do céu, nem senão o rapaz, nem o filho. Quem é o filho? Jesus. Nem ele sabe. Por que Jesus Cristo, quando fala sobre isso, ele diz que nem ele sabia? Porque quando Cristo falou isso, ele estava em forma humana. E enquanto humano, ele não deixou de ser Deus, mas ele velou a sua divindade, ou seja, não usou os seus poderes divinos em benefício próprio. Então, saber quando Jesus vai voltar seria um benefício mais para ele mesmo do que para qualquer outra coisa. Então, ele não usou o benefício da onisciência nesse aspecto. Então, quando ele estava aqui, realmente ele não sabia. E agora? Agora sabe, porque agora ele está no santuário celestial, fazendo juízo no Santo dos Santos, intercedendo por mim e por você, e aguardando o momento do grande finale, em que ele vai aparecer na nuvem do céu, com poder e grande glória. Então, quando será? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Mas não parece que está demorando? Não parece? As pessoas vivem 50, 60, 70, 80, 90, e tem gente que desde que nasceu é adventista, crê em Cristo, está esperando a volta de Cristo, e ele não veio. Humanamente falando, dá uma certa impressão de que está, mas a Bíblia também tem solução para essa pergunta, para essa indagação. Em Pedro 3 vai dizer assim, não o quê? Não retarda, não adia, não demora, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam. Pelo contrário, meu querido, ele é o quê? Para convosco, não querendo que nenhum, senão que todos cheguem ao quê? Queridos, Jesus é longânimo, ele não está demorando. O que ele está fazendo? Ele está dando para nós o quê? Tempo. Está dando tempo para
você. Tempo para quê? Para você se arrepender. Para você se preparar e esperar o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Ele não está demorando, ainda que nós, presos ao tempo, coisa que ele não está, achemos que está demorando, mas ele não está. O que ele está fazendo é sendo longânimo. Ele está, por enquanto, dando tempo para que algumas pessoas se preparem para o grande final, para a volta gloriosa dele. Porque ainda tem gente que não está preparada. E nesse meio todo tem gente que não está porque não quer, e tem gente que não está porque ainda não entendeu isso, porque não sabe disso ainda. E aí eu e você precisamos pensar em que lado nós estamos dessa história. Não estou preparado porque não quero, ou não estou preparado porque ainda não conhecia do assunto, mas agora que eu conheci, eu vou resolver esse negócio. A escolha é minha. Porque ninguém pode escolher por ninguém. Cada um toma a sua decisão. Amém, irmãos? Amém. Então ele está dando tempo. Tá, ele está dando tempo para isso. E como que a gente faz isso? O que de fato eu tenho que fazer para me preparar para a volta de Jesus? E aí tem alguns textos muito interessantes que vão trazer para nós algumas informações. E eu quero me ater ao primeiro, ao segundo e ao último, ok? Para a gente ganhar tempo. Virá, entretanto, como o quê? Ladrão dia do Senhor. Então, portanto, faz o quê? Vigiai, porque não sabeis em que dia veio o vosso Senhor. E ele continuou, Marcos 13:35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele como? Não vos ache. Então uma das coisas que eu preciso fazer para me preparar é vigiar, ficar ligado, ficar atento às coisas que estão acontecendo ao meu redor, ficar de olho nos sinais que apontam para um breve retorno de Cristo Jesus. Mateus capítulo 24 aponta uma série de detalhes que aconteceriam no mundo, e isso diz o seguinte: quando Cristo estiver próximo de voltar, a terra vai estar de cabeça para baixo, tudo virá do avesso. E eu pergunto, a família hoje não está virada do avesso? Sim ou não? A sociedade como um todo não está virada do avesso? O clima? Tudo. O clima? Irmão, você tem noção do que é? Boa parte de um estado está embaixo d'água, com uma água a 11 metros de altura. Meu irmão, isso é loucura. 11 metros de altura, irmão. Dá quase um prédio de 4 andares. As casas, algumas, estão só com um telhado para fora da água. E tsunamis, e terremotos, e guerras, e confusão, uma série de coisas. Nada disso diz que quando isso acontecer, Cristo vem, mas diz, o mundo está de cabeça para baixo. Então fiquem ligados, vigiem, porque isso pode acontecer. E como a gente não sabe o dia e nem a hora, como nós já vimos, eu tenho que estar preparado, vigiando quanto tempo? Quanto? O tempo todo. Porque o ladrão não avisa quando vai invadir tua casa, avisa? Se avisar, você não mole, né? Mas não avisa. Então o meu sistema de segurança tem que estar sempre em dia, sempre em alerta, sempre ligado, porque a qualquer momento alguém pode tentar invadir a casa. E como a gente não sabe, é bom a gente estar preparado. Pedro vai dizer, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
devia ser tais como os que vivem como, irmãos? E piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Lembra do que é santo? Lembra? O que é? Separado. Se eu vivo em santo procedimento, significa que os meus procedimentos são santos porque eles são diferenciados da manada, do todo. Temos um procedimento santo porque somos melhores que os outros? Não, porque o procedimento é diferente. Enquanto alguns estão andando na contramão de Cristo, nós estamos andando na direção dele. Amém, irmãos? Amém. Santo procedimento. E nós devemos esperar. Esperar de qualquer jeito? Não, esperar fazendo o quê? Como que eu apresso o dia da vinda de Deus? Como? Pregando o Evangelho. Porque a palavra de Deus em Mateus capítulo 20 vai dizer: quando este Evangelho do Reino for pregado a todo mundo, a testemunha de todas as nações, então quanto mais eu pregar, mais próximo fica a vida de Jesus para nós, porque a gente pode alcançar o mundo inteiro pregando, e aí então ele vem. Amém? Então não é um esperar de sentar no sofá e viver como se não houvesse amanhã e faz o que quiser. Vamos esperar. Aceitei aqui, que maravilha, gente. Me batizei, glória. Não resolve. Eu preciso esperar, vivendo em santo procedimento, que é andar em direção a Jesus Cristo, e preciso apressar, ou seja, pregar o Evangelho. Aquilo que Deus fez na minha vida, eu tenho que anunciar para outras pessoas, para que elas também vejam que é possível ser feito na vida delas. Amém, irmãos? E tem uma outra coisa interessante, que é um alerta para nós. Não deixemos de quê? Como é costume? Antes, façamos admoestações, conselhos. E tanto mais, quando vedes que o dia... Irmão, quanto mais o dia se aproxima, a gente tem que ficar cada vez mais junto de Deus. E quando fala congregar, essa palavra congregar, a tradução mais interessante dela é reunir-se. É estar junto com alguém. E a gente pode fazer isso aqui na igreja, como estamos fazendo hoje, sim ou não? Sim. A gente pode fazer isso com algumas famílias visitando, sim ou não? Sim. Sim. A gente pode fazer isso num pequeno grupo? Sim. Sim. A gente pode fazer isso montando alguma coisa, um grupo, e indo fazer uma oração no monte? Sim. Então tem várias maneiras de eu congregar. E eu não posso, segundo a Bíblia, deixar de congregar. Isso inclui vir à igreja? Sim. Sim ou não? Sim. Mas é só isso? Está dando para entender isso ou não? Sim. Vir à igreja é importante, o que ele está dizendo, não é para deixar de congregar, é uma maneira de congregar, mas não é só isso. Porque às vezes a gente tem vivido para dentro da igreja. A gente tem vivido só para a igreja. Como um grupo fechado, e a gente fica aqui no nosso grupo, congregando uns com os outros, e apressar a volta de Jesus. As pessoas que não conhecem a Cristo estão aqui ou estão lá fora? Estão aqui ou lá fora? Então nós precisamos congregar aqui, mas também precisamos congregar de outras maneiras aonde? Amém, irmãos? Isso tudo é preparo para a volta de Jesus. Coisas que são necessárias, que eu preciso fazer para estar preparado, estar ligado, estar atento, para que quando Cristo voltar, a gente se encontre pronto para subir com Ele. E agora tem um conceito muito interessante que eu quero ler para você, que é o último texto a respeito desse tema, que é um conselho de Paulo a Timóteo. Eu achei isso aqui fantástico. E Paulo está falando, o contexto aqui é exatamente um conselho para que Timóteo fique preparado para os momentos finais da história, fique preparado para a volta de Jesus. Ele dá alguns conselhos. Esses conselhos hoje servem muito bem para nós nos nossos dias, e você vai entender por quê. E ele começa, capítulo 4, versículos 2 ao 5. Prega a palavra, insta. Sabe o que é insta?
A melhor tradução para essa palavra, apesar de ter 2 ou 3, é insista, persista, insista com alguém se for necessário. E aí ele insta, quer que seja oportuno ou não. Continue insistindo em pregar o evangelho, amém? Prega, insta, insista, não deixe de pregar, continue insistindo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Percebe que ele dá um conselho, diz: corrige, repreende, exorta. E a maioria das pessoas do pós-modernismo do século XXI não estão preparadas para serem corrigidas, repreendidas. Só quer o Jesus Cristo no Evangelho, que Cristo é o Salvador, passa a mão na cabeça de todo mundo, está tudo certo. E aqui Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho do Novo Testamento, escreveu 50% do Novo Testamento, está dizendo para Timóteo: prega. E não prega só não, insiste em pregar. E corrige se for necessário, repreende se for necessário, exorta com longanimidade, exorta com amor, com carinho, mas exorta também com a doutrina. A gente está num tempo em que as pessoas sabem tudo de coach, sabem tudo de YouTube, mas não sabem nada de Bíblia. É por isso que a gente está aqui esses domingos todos, para aprender mais da Bíblia, da doutrina, da palavra de Deus. Porque o próprio João capítulo 8, versículo 32 vai dizer: conhecereis a verdade, a verdade pois haverá um tempo, diz Paulo para Timóteo, em que não suportarão o quê? Pelo contrário, cercar-se-ão de quê? Segundo as suas próprias. Por que são mestres segundo as suas próprias cobiças? Você sabe? Pessoas que falam apenas aquilo que você quer ouvir. Por isso está lotado, né, irmão? Não tem repreensão, não tem nada, é só segundo a própria cobiça. Eu gosto daquilo, o camarada fala que aquilo é bom, mesmo não sendo, e aí eu fico feliz e continuo ali. E vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tem gente que quando ouve a verdade ou a palavra de Deus nua e crua, parece que está tendo coceira no ouvido, né? Não está preparado para suportar o quê? A sã doutrina. E ele continua: e se recusarão a dar ouvidos a entregando-se o quê? Fábulas. Tu, porém, Timóteo, você, porém, meu amigo, faz o seguinte: ser sóbrio. O que é sóbrio? Consciente, racional. Não se deixe engambelar por qualquer sentimento, qualquer coisa, qualquer conversa. Seja sóbrio. E o que traz sobriedade é a palavra de Deus, amém? Seja sóbrio em quê, irmão? Todas as coisas. Suporta as. Faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu Ministério. Irmãos, o tempo que Paulo diz, vai chegar um tempo que vai acontecer assim, assim, assado, que nós lemos. Que tempo é esse? É hoje. Paulo diz, vai chegar um tempo. Disse qual? Mas ele chegou. E é exatamente hoje, agora. Pessoas que não estão preparadas para suportar o quê? Pessoas que nunca passam pelos problemas, não resolvem os problemas, não encaram os problemas, e quando eles aparecem, não sabem o que fazer. E muitos deles acabam se matando, porque não estão preparadas para suportar as. E esse tempo chegou. É agora. Então, irmão, para a gente estar preparado para a volta de Jesus, a gente deve ouvir o conselho de Paulo
E aquilo que serve para nós, que é quase tudo, a gente deve ver com carinho e tentar fazer o máximo para seguir. E no final ele diz: trabalhe como um, cumpre cabalmente o seu ministério. Vou te falar, cada um de nós que está aqui nessa noite, qualquer um, cada um de nós, a partir do momento que aceitar a Cristo e colocar a vida na mão dele, vai receber dele um ministério. Amém? Amém? E cada um tem o seu. Amém, irmãos? Amém. Que assim seja. Uns cantam, outros pregam, outros visitam, outros oram, outros são ninja. Faz isso? Tudo. Para tudo. Faz tudo, faz igual o Jorge. Canta, prega, ora. Se bobear da salto mortal, tudo faz. Montando de baixo, canta, prega, dá aula, pastor, faz tudo. Eu mal prego, mas eu tenho medo. E tem gente que só canta, ok? Mas cada um tem pelo menos um. E a ordem de Paulo ali é: cumpre cabalmente o teu Ministério. Quer estar preparado para a volta de Jesus? Um dos pontos é descobrir o teu ministério e cumprir fielmente aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, porque Ele se escolheu você para fazer, é porque Ele quer que você faça, não ele. Amém, irmãos? Amém. Vamos avante. Já vimos que Cristo vai voltar, porque Ele disse. Vimos que a gente não sabe quando é, certo? Vimos que Ele também não está demorando. E vimos que Ele está dando tempo para a nossa preparação, certo? Certo. Agora a gente vai ver o seguinte: como vai ser? Ele vem, amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Como? Porque tem uma série de informações que correm aí a boca pequena, que não são aquelas que a Bíblia fala. Como, por exemplo, pessoas que vão estar dirigindo um carro, vai sumir, e o carro desgovernado vai andar por aí e bater em alguém ou alguma coisa. Abduzido. Chama-se o quê? Arrebatamento o quê? Secreto. Ok? Respeito todas as opiniões. Não estou aqui para falar mal de A, B ou C, mas para trazer o que a Bíblia fala a respeito do tema. Amém, irmãos? Amém. E aí o que passar disso, diz a Bíblia, é procedência? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com a palavra de Deus. E a palavra de Deus dá alguns textos, tem muito mais, mas a gente não tem tempo para isso aqui hoje. Então eu trouxe alguns poucos aqui para você ver como que vai ser essa vinda de Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o quê? Sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com o quê? E muita glória. Então só esse primeiro texto já diz que todo mundo vai ver, sim ou não? Que ele veio com poder e grande glória. Alguma coisa que todo mundo vai ver com poder e glória não pode ser secreto, pode? Não pode. Mas vamos avançar. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com o quê? Grande clamor. Grande clamor de trombeta. E os quais reunirão seus escolhidos de onde? Os quatro ventos. Sabe o que é os quatro ventos? Norte, sul, leste e oeste. São os quatro pontos cardeais da terra. E ele vai reunir de uma a outra extremidade do céu. Vai ser um negócio estrondoso, irmão. Vai ser o maior evento que a humanidade e todos os planetas que tiveram por esse mundo afora já puderam contemplar. A volta grandiosa de Cristo Jesus. E agora o Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida o quê? E ressoada o quê? Descerá dos céus e mortos em Cristo estarão primeiro. Então tem trombeta, tem poder e glória, tem barulho, tem anjo voando nos quatro cantos da terra. O negócio vai ser fantástico. Apocalipse 7 diz: este vem
com as nuvens? E todo olho? Então, irmão, todo olho verá. Como é que vai ser então a volta de Jesus? Vai ser pessoal? Atos 1, verso 11 vai dizer: por que vocês estão olhando ele subir? Esse aí que vocês estão vendo subir, do mesmo jeito, de carne e osso. Ele vai voltar desse jeito aí, pessoal. Ele vai voltar desse jeito que vocês estão vendo subir. E vai ser visível, porque Apocalipse 1,7 que nós lemos diz: todo olho verá. E vai ser audível, com um monte de trombeta tocando, voz do arcanjo e tudo mais. E vai ser gloriosa, com poder e muita glória. Amém, irmãos? Aí, quando Jesus voltar, vai acontecer algumas coisas com alguns grupos de pessoas que vão estar na terra nesse momento. Ok? Então nós vamos começar. O que vai acontecer primeiro com os? Primeiro com os justos. O que vai acontecer com eles? Coríntios 15, 52 e Tessalonicenses 4, 16 e 17. Já lemos o 16 e vamos revê-lo porque ele é importante para essa temática. No momento, diz Paulo, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar de quê? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão como? E nós? Então quem estiver na terra já vai ressuscitar, se estiver morto e incorruptível. E nós, Paulo achava que Jesus ia voltar em que tempo? No tempo dele. Ainda que não tenha voltado, não importa. Ele continuou esperando e aguardando a volta do Senhor. Por isso que o quando não é importante. Porque o que importa é se ele vem ou não. E como ele diz que vem, e eu não duvido disso. Porque se ele veio a primeira vez para roer um osso nessa terra, sofrer, apanhar, ser todo quebrado, todo arrebentado, cuspido, escarrado, avacalhado, ele veio. Agora que ele veio para passar o rolo, tu acha que ele não vem? Agora que ele vem com poder e grande glória, majestade, para decretar a vitória final dele e de todos os santos, tu acha que ele não vem? Pode ter certeza, irmão, ele vem. Esteja eu e você preparados, mas ele é isso que é importante. Quando vem, não interessa. Porque se morrer, irmão, e quando ele voltar, se morrer, vai fazer o quê? Vai ressuscitar, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra. Amém? Tessalonicenses, porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, só que agora a ênfase é em outro ponto do texto. E ressoando a trombeta de Deus descendo dos céus. O que vai acontecer com os mortos, irmãos? Mas que mortos são esses? Os mortos em? Mortos em Cristo significa aqueles que em vida tiveram tempo e oportunidade de aceitar a Cristo e viver a vida, o resto de vida que tinha ao lado de Jesus com a mão agarrada na dele. Esses são os mortos em Cristo. E esses, se estiverem mortos, eles vão ressuscitar como? Primeiro. E aí o texto continua, verso 17. Depois, quem? Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados sozinhos? Juntamente com? Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre? Quando Cristo voltar, os mortos em Cristo vão fazer o quê? Primeiro, antes de qualquer coisa acontecer, os mortos vão ressuscitar. E segundo Paulo, eles vão ressuscitar incorruptíveis. E nós que estivermos vivos, porque eu creio que ele vai voltar na minha geração, ainda que não volte, eu continuo crendo nisso. Eu também. Que nós, que aqui estamos, os vivos, os que ficarmos, vamos ser transformados, como disse Paulo, e juntos, vamos para onde, irmão? O encontro do Senhor aonde? Cristo, quando voltar, não pisa nessa terra. Ele vai ficar no alto e nós
é que vamos ser levados ao encontro do Senhor nos ares. Amém. E a Bíblia diz, que é o que eu mais gosto, e assim estaremos para sempre. Com quem? Louvado seja o nome dele. Oh, glória, Gabriel. Mas os que ficarmos vivos seremos arrebatados, irmãos. Então, com tudo que a gente viu até agora, diante das evidências bíblicas, podemos dizer que a volta de Jesus e o arrebatamento não serão eventos certos. Dá para ver ali, não? Hã? É porque essa imagem é pequena, não dá para aumentar, senão distorce tudo. Mas dá para ver, não? O cachorro ficou sozinho, tadinho. Ficou só com a roupinha, uai. O que houve aqui? Não vai ser assim, amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Não vai ser assim. Não é assim. Nossa mente é um negócio muito doido, né? Sabe o que isso aqui me lembrou agora? Uma época difícil da minha vida, em que a gente malhava o Judas. Lembra disso? Era um boneco assim, um troço cheio de palha, sei lá o que, né? Coisa de maluco, né? Mas não vai ser assim, amém, irmãos? Vai ser glorioso, vai ser fantástico, todo mundo subindo junto, todo mundo de carne e osso, transformado pelo poder de Cristo Jesus, subindo todo mundo em direção a Cristo para chegar nas mansões celestiais. O que acontecerá com os vivos que não obedeceram a Jesus? Então são dois grupos: os mortos em Cristo e os vivos que não estão em Cristo, porque nós, os vivos que estamos em Cristo, sabemos o que vai acontecer, sim ou não? Então o que vai acontecer com quem não quer aceitar a Cristo e ser salvo? Porque só não vai ser salvo quem não? Quem não quer, irmão? Porque a salvação está aí para todo mundo. Basta aceitar o sacrifício de Cristo na cruz e viver uma vida ao lado dele, que ele vai vir te buscar. Mas se você não quer isso, Deus é tão bom e tão misericordioso que ele não vai te levar se você não quiser. Porque lá, para quem não quer, vai ser um lugar o quê? Ruim, chato, desagradável, porque não é um lugar que você gostaria de estar. Então ele não vai te levar se você não quiser. Mas se você quiser, pode ter certeza, tem lugar para mim, tem lugar para você, e tem lugar para todo mundo que quiser aceitar Cristo e ser salvo. O que vai acontecer? Apocalipse 6, 15, 16, 19 e 21 e 1 Tessalonicenses 2:8. Vamos rápido. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, fizeram o quê? Nas cavernas e nos penhascos e dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então as pessoas vão estar num desespero tão grande quando Jesus apontar na nuvem do céu, porque não se prepararam para a volta de Jesus e não quiseram aceitá-lo para viver com ele pela eternidade, vão pedir aos montes e às rochas para cair na cabeça deles. Imagina que desespero vai ser isso. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus fará o quê? Com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua. O iníquo aqui é aquele que cometeu iniquidade, que se agarrou ao pecado e não largou de jeito nenhum. Então ele vai ser revelado agora as suas iniquidades, e ele vai ser morto se estiver vivo quando Jesus voltar, porque o resplendor da glória de Deus vai matar todos aqueles que não estão preparados para receber Cristo Jesus o Salvador. Amém? Misericórdia. Misericórdia. O restante foram o quê? Com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas. Queridos, a gente não tem tempo, mas isso aqui vai ser uma cena caótica, horrível, porque vai ficar todo mundo jogado pela terra sem ser sepultado. Vai ficar jogado ali. Porque se os vivos foram transformados e foram junto com os mortos em Cristo para o céu,
passar uma temporada, não temos tempo para falar do milênio aqui hoje, e todos os outros que estavam mortos continuam mortos, os que estavam vivos morreram, quem vai sepultar essa galera que morreu? Vai ficar jogado aí. E segundo o texto, as aves vão fazer o quê? É isso. E aí, irmãos, quando a gente vê isso, você pode me chamar de pregador do Apocalipse, sensacionalista, o que você quiser falar, não me preocupa com esse tipo de coisa. O que me preocupa é, você precisa olhar para isso e pensar, de que lado eu quero estar quando isso acontecer? Misericórdia. Qual é o lado que eu vou escolher? O lado dos vencedores que vão subir em glória e majestade, ou o lado daqueles que vão ficar jogados pela terra enquanto os abutres comem as carnes? É uma escolha, e cada um tem que fazer a sua. Amém, irmãos? Amém. Porém, nós, segundo a sua promessa, o que a gente espera, irmão? Nos faz? Nós, irmãos, segundo a promessa de Cristo, a gente aguarda novos céus em nova terra, coisa maravilhosa, coisa fantástica. O céu vai ser o quê? Irmão, vai ser coisa linda, um lugar que a gente bota numa foto, mas a gente nem tem noção se de fato vai ser assim. Oi, Gabriel? E já temos que ter cuidado que podem ver falsos cristos e falsos profetas. Muito bem, Gabriel. Está certíssimo, viu? Gostei. Então veja, irmãos, por mais bonito que a gente possa arrumar uma foto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Você ama Jesus? Ama o suficiente para colocar a tua vida na mão dele? Então, querido, tem um negócio muito mais bonito do que esse aqui, ó, preparado para mim e para você. E o que a gente só precisa fazer é escolher, é decidir. Amém, irmãos? Amém. Essa cidade está preparada para nós. João viu, no Apocalipse capítulo 21 e 22, ele diz que viu a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Ela tinha rua de ouro, muros de pedras preciosas, 12 portas. Ele viu lá uma pálida noção do que vai ser Jerusalém. Se ele viu, não é certeza, mas se ele viu, é bem provável que já esteja pronto. Jesus não foi preparar um lugar? Sim ou não? E se esse Jesus mostrou para João como é que é e como é que está, é porque provavelmente já está pronto. Está pronto, mas ainda está o quê? Vazia. E por que está vazia? Porque está esperando eu e você subir na nuvem do céu com Cristo Jesus, para poder habitar e tomar posse daquilo que Jesus preparou para nós. Só falta a gente agora. Está tudo resolvido, tudo preparado. Só falta eu e você chegarmos lá. Amém, irmãos? Amém. E eu quero terminar com esse texto e fazer para você alguns convites. Hoje a gente tem muitos convites para fazer. E eu vou fazer dois especiais aqui de cara. Então eu quero terminar com esse texto aqui. E esse texto aqui, irmão, sabe qual é? É de Tessalonicenses 4 que nós lemos, Timóteo, melhor dizendo, quando Paulo aconselha Timóteo. Lembra do conselho de Paulo para Timóteo? Que nós lemos? Lembra? O término daquele texto é esse aqui, ó. Ele diz assim: ó Timóteo, eu agora já estou sendo entregue por libação, por sofrimento. A minha hora já está chegando. Ele começa a pensar que a hora de morrer já está, até porque está preso, está sendo julgado, uma série de coisas estão acontecendo, estão acumulando um julgamento para condenar ele e posteriormente matá-lo, e foi o que aconteceu. Então ele declara: eu vou morrer, porém eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei já agora, o que? A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele que dia? Da volta
quantos amam ame a volta de Jesus. Prega dela. Sabe por quê, irmãos? Porque a coroa está guardada para você. Eita, cara, não parou. Faz comigo agora. Falta só isso aqui. Queridos, a coroa está guardada para nós, amém? Amém, irmãos? Amém. Consegue regozijar em Deus sabendo que tem uma coroa de justiça guardada para você? E sabe qual é o grande barato disso? O próprio Jesus Cristo vai te recepcionar e vai colocar na tua cabeça. Ele vai recepcionar a mim e a você. Vai colocar a coroa na nossa cabeça. E hoje, ao finalizar esse nosso encontro, essa nossa jornada, simbolicamente, Cristo e os seus anjos vão vir aqui na frente e vão também colocar a coroa simbolicamente na tua cabeça. Amém? Amém. Então, o pessoal está com o certificado? Tá? Todos aqueles que estão com o certificado? Cadê? Isso. Venha com o seu certificado para você receber simbolicamente a coroa da justiça. Amém? Simbolicamente, vai colocar na sua cabeça e pense naquela imagem lá. O próprio Cristo um dia vai receber você do céu e vai colocar a coroa na tua cabeça. Isso aí para Cainó. Vai ficando aqui na frente, porque hoje nós vamos encerrar com um grande coral, não é isso, Lu? Não é isso, Lu? Fica aqui na frente, nós vamos encerrar aqui com um grande coral. Coloca para nós um pouco mais. Porque falta só mais um pouquinho, gente. Só mais um pouco. E Cristo volta. E a gente vai para a glória. Amém? Amém. Amém? Amém. Para seja o nome do Senhor. Mais um pouquinho. E Ele vem para nos buscar. E Ele mesmo colocar a coroa da vitória na nossa cabeça. Fecha os teus olhos. Cubra a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, louvado seja o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, Senhor. Obrigada, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai, porque falta muito pouco, podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. É verdade, Senhor. Louvamos o teu nome por isso, porque em breve nós o veremos e subiremos com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos, a estarmos vigilantes, atentos e prontos, com a vida entregue nas tuas mãos, para subir para as mansões celestiais. Derrama teu Espírito sobre nós, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a tua igreja. Derrama teu Espírito sobre cada um que veio aqui, ainda que tenha vindo apenas uma vez. Derrama teu Espírito sobre aqueles que assistiram pela internet. Que sintam o Senhor o toque do Espírito. Amém, Senhor. Aleluia. Salva-nos, Senhor. Nos ajude, Pai, porque somos falhos, somos pecadores, somos errantes, mas nós queremos estar contigo. É verdade, E Senhor. nós queremos que a nossa vida continue nas mãos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Te rogamos, Pai, essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.